Boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria que mais uma vez a gente se encontra neste lar, nessa casa, para mais uma noite de reflexão. Queria agradecer a presença de todos, aqueles que estão presentes e aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais. E também queria agradecer ao Joaquim, que vem aqui do lado aqui de Limeira. Já veio algumas vezes e mais uma vez aceitou o nosso convite. Sintam-se todos à vontade. E nesse momento que a gente possa, antes das nossas reflexões, que a gente possa fazer a nossa prece. E aqueles que se sentirem à vontade, que queiram fechar os olhos, e que possamos, neste momento, acalmar o nosso coração, a nossa mente, e elevar o nosso pensamento ao mais alto, a Jesus, a Maria Santíssima, agradecendo a toda a espiritualidade que aqui se encontra, que nos envolve, que preparou esta noite para que pudéssemos também estar reunidos, que possamos agradecer a toda a espiritualidade que nos auxilia e nos auxiliou até agora. Que Jesus possa se fazer presente através desses irmãos que aqui se encontram e que possamos receber as suas bênçãos de paz e de amor. E que assim seja. Muito boa noite para todas e para todos. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus estejam em nossos corações, nos abençoando, nos envolvendo. Nós que aqui estamos visíveis aos olhos da carne e aqueles que também se fazem presentes, não tão visíveis, que todos esses corações sejam envolvidos pela equipe espiritual desta casa abençoada. A nossa gratidão à direção pelo convite fraterno e pela oportunidade de podermos rever os amigos e juntos batermos um papo sobre um tema escolhido, que é a bênção da própria cruz. Esse tema, meus amigos, ele surgiu de uma curiosidade a partir de uma frase que o espírito Humberto de Campos coloca no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Humberto de Campos, ele cita nesse livro que por uma feliz coincidência, Jesus se encontrava na região de Cesareia Filipe junto com seus apóstolos. E nós ficamos nos perguntando o que seria essa feliz coincidência. Por que será que Humberto de Campos usa esse termo? Será que é porque Jesus conseguira reunir os 12 naquele local? Mas existia um outro motivo para Humberto de Campos se referir a esta feliz coincidência. Este tema que nós vamos tratar hoje, ele fala do primeiro anúncio da paixão de Jesus. Nós sabemos que no Evangelho de Mateus serão 3 anúncios da paixão. O primeiro, Jesus escolhe um local muito especial para fazê-lo, que é essa região de Cesareia Filipe. Cesareia Filipe, como a maioria de nós deve saber, ficava ao norte de Israel, uma região muito aprazível, verdejante, ideal para reflexões, para retiros espirituais. Só que havia uma questão envolvendo Cesareia Filipe. Porque ali, anos antes de Jesus chegar, os gregos dominaram quase toda a região. E Cesareia Filipe era provavelmente uma das regiões com mais cultos pagãos da época. Muitos templos pagãos, influenciados evidentemente pela cultura grega, por Alexandre e aqueles que vieram depois dele. E ali em Cesareia Filipe existiam vários templos destinados ao culto
dos deuses gregos. E um desses deuses que eram cultuados em Cesareia Filipe era o deus Pan. Pan, para quem não conhece, era um deus metade homem, metade bode. Dentro da cultura grega, ele tinha um corpo metade de humano e metade de bode, com chifres e tudo mais. E os gregos criaram locais específicos para cultuar o deus Pan. E havia uma gruta na região, eu aponto para cá, né? Vamos ver se vai. Aí. Havia uma enorme gruta na região, vocês podem ver aqui, tem uma entrada, né? Essa é uma foto recente, não está muito nítida, mas dá para ver as pessoas aqui subindo para visitar essa gruta, né? Tem até, acho que uma brasileira aqui com uma camisa 10. Então as pessoas vão nessa região para conhecer essa gruta, muito interessante. O local é um sítio arqueológico, chama-se hoje Bânias, porque depois da cultura grega, os árabes influenciaram muito a região. E como no alfabeto árabe eles não pronunciam a letra P, na época chamava-se Pânias, graças ao deus Pan. Mas depois ficou conhecido como Bânias. Hoje, se você visitar Israel e falar que você quer conhecer o sítio arqueológico de Bânias, eles vão te conduzir para esse local. Ali tem inclusive um rio que é uma das nascentes, que alimenta o rio Jordão, o rio Bânias. Bem, o que isso está relacionado com Jesus? Aqui começa a ficar interessante. Porque esse deus Pan, os gregos acreditavam que ele ficava nervoso se as pessoas não oferecessem um culto que o agradasse. E qual era o culto ao deus Pan? Você tinha que matar um bode ou um cabrito, levar esse bode nessa gruta e jogar lá dentro da gruta. Ali você olha essa entrada aqui, parece que você vai andar lá dentro, mas não anda. Na entrada ali já cai um precipício fundo, bem fundo mesmo. E as pessoas não conseguem nem enxergar direito o que tem lá dentro. Tem uma água meio parada lá embaixo, e as pessoas na época jogavam os bodes que matavam dentro dessa água. Aí vem uma coisa curiosa. Se o bode boiasse, significava que Pan, o deus, não tinha gostado do sacrifício. A pessoa tinha que ir lá, rezar mais, matar outro bode, coitadinho dos animais, nada ecológico, né? Ir lá e jogar o bode de novo. Se ele afundasse, aí tudo bem, Pan tinha aceito o sacrifício. Aliás, é daí que vem a palavra pânico. As pessoas tinham pânico de que o deus Pan não aceitasse o sacrifício. E este local, vocês podem imaginar, por conta desses inúmeros sacrifícios, do derramamento de sangue dos bichinhos ali, era um local que ficava sempre assim, muito vermelho, muito sujo de sangue, a água mal cheirosa. E esse local, então, essa entrada da gruta, essa porta, acabou ficando conhecida como as portas do inferno. Tamanha a situação ali ruim, né? O cheiro, todas essas questões. E Jesus leva os apóstolos para esse lugar. Mas o texto nos dá a entender que ele não entrou, bem dizer, dentro de Cesareia Filipe. Ele ficou nas imediações. E quando ele chega ali, ele faz uma pergunta para os apóstolos. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a última passagem do capítulo 16. Ele pergunta para eles assim: quem os homens dizem que eu sou? E aí eles respondem: olha, mestre, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias, outros que o Senhor é até João Batista, quem não conhecia os dois personagens, ou algum dos profetas que voltou. Não satisfeito com a resposta, Jesus pergunta para eles de novo: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E ninguém ousa responder, até que Simão Pedro, inspirado pelo alto, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ah, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus quem te revelou. Eu fico feliz, Simão, de ver a fé brotando em seu coração. E é sobre essa fé que eu quero erguer a minha doutrina. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A frase está desse jeitinho lá em Mateus 16. O que Jesus quis dizer? Ele sempre usava elementos do dia a dia das pessoas. Ele quis dizer, todo esse culto grego, toda essa parafernália pagã, gentílica, tudo isso vai cair quando o Evangelho conseguir atingir o seu objetivo. Então, essa é a curiosidade que Humberto de Campos fala no Boa Nova. Jesus vai na região mais pagã para apresentar a revelação do Deus único. Eu sou o Filho do Deus vivo. No lugar mais pagão, ele faz a sua primeira revelação como sendo o Messias esperado por Israel. O Messias tão esperado e tão anunciado por todos os médiuns da antiguidade chamados profetas. Bem, uma vez que Jesus está ciente de que agora eles sabem quem ele é, o Messias, o Filho do Deus vivo, ele começa a anunciar ou fazer o primeiro anúncio da sua paixão. Ele diz assim, olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, que dentro em breve eu padeça muito na mão dos altos sacerdotes, dos escribas, é necessário que eu seja crucificado, que eu seja morto, e eu ressuscitarei no terceiro dia. Nessa hora, os discípulos têm uma reação, porque eles conheciam o processo dos romanos. Eles eram discípulos de um mestre que estava se sujeitando a um processo de crucificação que era severo. E como discípulos, eles temiam que isso respingasse neles. Se o mestre vai ser crucificado, imagine nós, o que vai acontecer com a gente? E Pedro, talvez envolvido por aquela, talvez um pouquinho de vaidade com as palavras de Jesus, não é? Olha, Pedro, você é a pedra sobre a qual vou edificar a minha doutrina. Talvez envolvido por isso, Pedro sentiu-se meio que empoderado, para usar um termo moderno, puxou Jesus de lado e falou assim, mestre, isso não vai acontecer não, nós não vamos deixar, eu não vou permitir, Deus tenha misericórdia do Senhor, que é isso? E nessa hora Jesus dá uma resposta que talvez é uma das mais duras do Evangelho. Ele fala assim, afasta-te de mim, Satanás, porque neste momento você para mim é instrumento de escândalo. 5 minutos antes, ele havia elogiado a atitude de Pedro, mas agora ele teve que ser firme. Afasta-te de mim, Satanás, que em hebraico significa adversário. Pedro, neste momento você está sendo meu adversário, porque você só cogita das coisas dos homens e não está cogitando das coisas divinas. Pedro calou-se, afastou-se. E então Jesus, depois disso, fala essa frase. Se alguém quiser vir após mim, virando-se para os apóstolos, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Uma frase forte, muito interessante, que nós vamos tentar analisar. Agora, antes de nós entrarmos nesta frase, vocês poderiam nos perguntar o seguinte, Jesus sabia como seria a paixão? Porque ele faz o primeiro de 3 anúncios. Ele sabia esses detalhes? Os altos sacerdotes, os escribas, serei crucificado, ressuscitarei no terceiro dia. Como ele dominava todos esses processos? Nós não precisamos ir nem a um extremo, sabia tudo, e nem a outro extremo, não sabia nada. Alguma coisa Jesus podia deduzir dos fatos que ele via, das maquinações dos sacerdotes, do que eles estavam bolando, porque Jesus lia o pensamento das pessoas como um livro aberto.
Você imagine, né? Tem alguns médiuns dotados da faculdade de ler o que a gente pensa. Imagine Jesus, né? Um amigo nosso esteve em Uberaba uma vez e foi visitar Chico Xavier. E ele estava na fila e o Chico estava sentado numa posição, já estava meio velhinho, e ele falou assim, nossa, o Chico sentado daquele jeito parece um sapinho inchado. Ele estava no fim da fila. Parece um sapinho inchado. E foi. A fila foi diminuindo, ele foi chegando perto do Chico. A hora que ele chegou perto do Chico, que ele foi cumprimentar, ô Chico, como é que você está, Chico? Ele falou, ai meu filho, que nem um sapinho, mas muito feliz, estou pulando por aí. Então vocês pensem, um médium tem essa capacidade de ler o pensamento. Imagine Jesus. Jesus conseguia ler o pensamento das pessoas como um livro aberto. Quantas vezes ele não falou para os fariseus, para os saduceus, por que pensais isso em seus corações? Ele estava lendo o pensamento, né? Então a gente fica perguntando, ele sabia como seria a paixão? Ele podia deduzir. Ele havia visto como João Batista havia morrido por muito menos há pouco tempo atrás. Ele conhecia o processo da crucificação. Ele tinha um discurso que ia contra o poder instalado. Ele podia deduzir mais ou menos. Agora, os detalhes, tudo isso é, segundo os teólogos, recheio tardio ou posterior. Porque existe uma curiosidade aqui, meus amigos. Jesus fala que ele tinha que padecer na mão dos altos sacerdotes e dos escribas. Ele cita só 2 grupos. E quando você vai consultar o Evangelho, no final da vida de Jesus, são só esses 2 grupos que estão presentes na paixão. Só que 5 grupos desafiaram Jesus. Além desses, fariseus desafiaram, saduceus desafiaram, herodianos desafiaram. Como é que ele sabia que só os sacerdotes e os escribas estariam na cena? É bem possível que, segundo os teólogos, isso é um recheio tardio, já que os evangelhos foram escritos muitos anos depois que Jesus desencarnou. Mas a segunda dúvida que poderia surgir para a gente é assim: ele poderia ter evitado a paixão? Ele poderia ter desencarnado de outro jeito? Até poderia. Poderia ter desencarnado de uma doença, de tantos enfermos que ele curou, que ele atendeu. Se ele tivesse maneirado sua fala, se ele não tivesse batido de frente com as autoridades, é bem possível que ele tivesse desencarnado de outra forma. Mas isso é pensar como um homem pensa. Essa é a crítica que ele fez a Simão Pedro. Não é pensar como um espírito crístico pensa. Porque Jesus dizia que a vontade dele era fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Então, quando ele olha para a cruz, meus amigos, ele não tira mais o olho dela. Não tira mais. Mas aí você podia fazer uma terceira pergunta. Era a vontade de Deus tudo aquilo? Aquela crucificação, aquele banho de sangue, tudo aquilo que Jesus passou, aquela tortura, coroa de espinhos, todo aquele processo horroroso que a mídia explora, os cinemas exploram, a arte. Era a vontade de Deus tudo aquilo? Não, não era. A vontade de Deus era que Jesus fosse obediente até o final da sua missão. O que aconteceu com o Cristo foi decisão dos homens da época. Deus só retirou daquele mal um bem. Ele aproveitou uma situação para glorificar ainda mais a missão de Jesus. Foi isso que aconteceu. Como, aliás, Deus faz com a gente todo dia, não faz? De uma situação ruim, Ele tira uma boa. É só a gente ter os olhos de ver para perceber isso. Mas então, vamos analisar essa frase de Jesus para nós entendermos o que tem por trás dela. Só que antes disso, 2 detalhes importantes, que às vezes passam despercebido, porque a gente costuma ler o Evangelho como quem assiste televisão. Passa o olho por cima, né? O primeiro, meus amigos, é a noção da reencarnação. Quando Jesus pergunta para os apóstolos assim, quem vocês dizem que eu sou? Olha,
A gente não faz a menor ideia. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias, e por aí vai. Para que Jesus fosse um desses profetas, ele só poderia sê-lo através da tecnologia da reencarnação. Elias havia desencarnado 900 anos antes de Jesus. Jeremias, quase 600 anos antes de Jesus. Para que ele fosse um desses que voltou, ele só poderia ser através da reencarnação. E o mestre, que nunca perdia uma oportunidade de ensinar, podia nessa hora ter falado assim: mas que bobagem é essa? Ninguém volta. Que assunto é esse, reencarnação? Não existe. Não, ele faz silêncio. Consente com a ideia, porque a reencarnação fazia parte dos dogmas do judaísmo. Entre os judeus, a reencarnação é um assunto tranquilo. Tempos atrás, nós recebemos a visita de um descendente de judeu no nosso trabalho. E quando ele entregou o cartão de visita, nós identificamos a estrelinha de Davi no cantinho do cartão. A estrela de Davi é um dos grandes símbolos do judaísmo. E nós começamos a conversar e depois perguntamos para ele: mas o que é esse símbolo? Você é descendente de judeus? Ah, sim, nós somos de família judaica. Ah, que interessante. E perguntou para nós: por que você gosta do assunto? Ah, porque eu sigo uma doutrina que tem suas raízes no judaísmo, no cristianismo. Olha que interessante. Você gosta de judaísmo? Um pouco. Então vamos conversar sobre reencarnação? E nós tivemos um susto, porque não sabíamos disso. E ele falou: vocês, espíritas, têm que se preocupar em provar a reencarnação. Nós não, nós sabemos. Porque sabemos que temos que cumprir 613 mandamentos que a Torá prevê para cada judeu. E se a gente não cumprir os 613, a gente não chega ao Pai. E como que a gente vai conseguir fazer isso em uma encarnação de apenas 70, 80 anos? Impossível. Vocês nem conseguem fazer os 10 mandamentos. Imagine nós que temos 613. Como a gente fará sem o processo da reencarnação? Então era muito tranquilo para eles. Agora, o outro ponto interessante é a mediunidade de Simão Pedro, né? Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o Pai que está nos céus quem te revelou. Pedro era médium, como aliás outros apóstolos, Tiago também era, João também, produziam fenômenos mediúnicos interessantes. Jesus frequentemente leva os três quando quer produzir algum fenômeno de cura. Na transfiguração do Tabor ele sobe com os três. Na cura da filha de Jairo ele entra no ambiente, no aposento, junto com Pedro, Tiago e João. Eles deviam dar um suporte muito bom, mediúnico, para as realizações, os fenômenos que Jesus produzia. Eles eram médiuns, só que sendo médiuns como nós, uma hora são inspirados pelo alto, outra hora são inspirados pela espiritualidade inferior, como foi o caso de Pedro, quando quis afastar Jesus do cumprimento da sua missão. Mas sem mais delongas, vamos avançar aquilo que é o ponto crucial desse ensino de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que Jesus usa o singular? Aquele que quiser, e não aqueles que quiserem. Já parou para pensar? Que coisa interessante existe por trás disso aqui? Aquele que quiser significa que Jesus está fazendo um convite para mim e para você individualmente. E ninguém é obrigado a segui-lo. Aquele que quiser. Por que o aquele no singular? Porque o indivíduo é a coluna sagrada do cristianismo. Um indivíduo que muda, que faça uma reforma íntima, ele muda a realidade à sua volta. Ele muda o ambiente da sua casa, ele muda o ambiente do seu trabalho, ele muda o ambiente no trânsito. Um indivíduo que ame, dizia Gandhi, que não era cristão, ele anula o ódio de milhões de criaturas. Um que ame. O Evangelho, meus amigos, é a carta da paz para o planeta inteiro. Mas essa carta não é de papel. Não é de papel. Essa carta está escrita aqui, dentro de nós, dentro do seu,
do meu coração. Toda vez que eu me disponho a perdoar, tolerar, compreender, me sacrificar, eu estou sendo uma carta viva do Evangelho. Toda vez que eu recebo uma ofensa e finjo que não ouvi, faço de conta que não escutei, deixo para lá, eu estou sendo uma carta viva do Evangelho. Eu estou anulando o ódio à minha volta. Tem um símbolo muito interessante no Antigo Testamento, que é um diálogo de Abraão com Deus. Está lá no livro Gênesis, capítulo 18. Diz que Deus um dia ficou muito preocupado com o apelo que subia até o céu da cidade de Sodoma. Porque Sodoma havia se tornado uma cidade com muitos vícios, muitos problemas, uma conduta moral inadequada, e chegou aos ouvidos de Deus, como se ele não soubesse de tudo antecipadamente, os pecados de Sodoma, e ele resolveu descer, entre aspas, isso aqui é uma novela, né? Resolveu descer para verificar os apelos que subiam de Sodoma, e ele encontrou com Abraão, o líder do povo hebreu, e disse: olha, Abraão, infelizmente nós vamos ter que destruir Sodoma, essa cidade não tem conserto. E Abraão tem um insight que parece que ele é melhor que Deus, porque ele fala assim: Senhor, olha, me desculpa, mas e se eu achar 50 pessoas de bem em Sodoma? O senhor vai destruir a cidade tendo 50 pessoas boas lá? E Deus respondeu assim: Abraão, mostre-me os 50 e eu pouparei a cidade por amor aos 50. E aí Abraão falou assim: Senhor, me desculpa, mas e se faltar 5 pessoas para 50? Mostre-me as 45, Abraão, e eu pouparei a cidade por amor às 45. Senhor, não se zangue com esse seu servo. E se eu achar 40 pessoas de bem em Sodoma? Mostre-me as 40, eu pouparei a cidade por amor às 40. Senhor, não se zangue. E se eu achar 30? Mostre-me as 30, Abraão, e eu pouparei a cidade por amor às 30. Senhor, eu não valho nada. Mas e se eu achar 20 pessoas de bem em Sodoma? Mostre-me as 20, Abraão, e eu pouparei a cidade por amor às 20. Olha, é a última vez, Senhor. Se eu achar 10 pessoas de bem em Sodoma, mostre-me as 10, Abraão, e eu pouparei a cidade por amor às 10. E o capítulo 18 de Gênesis para aí. Deus se afasta e Abraão também. Mas eu quero crer que ele se afastou da conversa pensando assim: se eu tivesse falado que tenha uma pessoa de bem, ele ia poupar a cidade por amor a uma. Esta passagem do diálogo de Abraão com Deus é um símbolo psicológico de que uma pessoa pode salvar uma cidade inteira. Uma criatura que resolve ser o embaixador da paz dentro da sua casa, muda a realidade da sua casa. Por isso é aquele que quiser, aquele, não aqueles. O indivíduo. Agora esse verbo quiser, ele é muito forte, né? O verbo querer, ele diz respeito a um exercício da nossa vontade. Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, ele diz assim: para fazer o bem é sempre necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta a inércia e a negligência. Ou seja, não quer fazer o mal, fica quieto. Mas para fazer o bem é necessário o exercício da vontade. Agora a gente na doutrina espírita aprende que ficar quieto não é bom, né? Porque não fazer o bem já é em si um grande mal. As senhoras e os senhores devem conhecer, quem veio da Igreja Católica como eu, uma parábola conhecida como a parábola do muro. Já ouviram falar ou não? Já? Só 2 pessoas, então acho que eu vou contar rapidinho, pode? Diz a parábola do muro que um senhor estava em cima de um muro bem alto, e de um lado ele olhava e via o inferno, e Satanás lá com seus asseclas, e do outro lado ele via os anjos no céu. E os anjos faziam assim para ele o tempo todo: vem para cá, todo dia, tentando convencê-lo a sair do muro e ir para o céu. E ele olhava para o lado
do inferno e Satanás de costas para ele, nem dando bola. Então, mas tem alguma coisa errada, que os anjos estão se esforçando para me levar para lá e Satanás nem se preocupando comigo. Ele não quer levar almas para ele? Que história é essa? E um dia ele não aguentou, chamou por Satanás e disse: escuta, meu filho, os anjos estão aqui se esforçando todo dia tentando me levar para lá. E você não quer que eu vá para o seu lado? Diz que Satanás virou para ele com todo o enfado, a maior má vontade do mundo, e falou assim: meu filho, esse muro aí é meu, viu? Ou seja, ficar em cima do muro já é muito comprometedor, né? Então, querer, aquele que quiser. Gente, a adesão é voluntária, ninguém é obrigado. Mas para seguir o Cristo é necessário querer, fazer o exercício da vontade. Depois vem assim: negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Isso é uma frase forte. Como é que eu posso negar a mim mesmo nesse período em que se fala tanto da valorização da personalidade, da autoestima? O que Jesus quer dizer com esse negue a si mesmo? Não significa eu negar a minha individualidade, a minha personalidade, mas significa eu dizer não a tudo aquilo dentro de mim que não cai bem com o Evangelho. As atitudes egoísticas, o orgulho, as atitudes de vaidade, os momentos em que eu deixo de ajudar, que penso mais em mim mesmo, tudo isso não vai bem com o Evangelho. É esse lado sombra em mim que eu tenho que negar. Como Jesus usa no capítulo 13 de Mateus, na parábola do joio e do trigo. Todos nós temos um pouquinho de joio e um pouquinho de trigo. Às vezes, quando a gente faz uma coisa boa, isso é trigo, é fruto, alimenta. Quando a gente faz uma atitude ruim, é joio. Negar a si mesmo é tentar negar esse lado joio dentro de nós. Mas isso pode ser ainda interpretado, meus amigos, como o exercício de uma virtude tão linda, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama abnegação. Que, segundo os Espíritos, a pessoa dotada da abnegação, ela possui uma sabedoria incomparável. Que o indivíduo abnegado, gente, ele está no caminho da sua própria redenção. O indivíduo abnegado é alguém que tem um desinteresse especial. Eu posso ser uma pessoa assim que tenho desinteresse. Estou quase me aposentando, não tenho mais tantas ambições materiais, sou uma pessoa desprendida, digamos assim, materialmente falando. Mas aí se alguém tentar tirar o pouco que eu conquistei, então o meu desprendimento tem um limite. O abnegado não. O abnegado é o indivíduo que arrisca até ficar doente para velar ao lado de uma pessoa doente. O abnegado é aquele que é capaz de interceder até por um inimigo. Talvez, de todas as pessoas, quem tem mais capacidade de expressar o sentimento da abnegação é a mulher mãe. Capaz de renunciar a tudo, a todo conforto, a alimentar-se na hora certa, sacrifica o seu sono, dorme no chão por noites seguidas, velando ao lado de um filho enfermo. Essa é a virtude da abnegação. É renunciar àquilo que lhe conforta ou satisfaz em prol do outro. E acaba encontrando a felicidade no amor que ela doa. Quem está nesse caminho está seguindo o roteiro de Jesus. Mas depois vem um pior. Tome a sua cruz. Esse dói mais ainda. Porque a gente gosta do Cristo que abençoa todo mundo, que coloca as crianças no colo, que fala: vinde a mim que estão aflitos, eu vou aliviar. Aquele que transforma água em vinho, então nem se fala. Todo mundo gosta. Mas esse Cristo que fala para eu carregar a cruz, aí é difícil. Sacrifício até certo ponto. Quando começa a apertar, eu deixo de ser cristão. Só que nós precisamos entender, meus amigos, que cristianismo é paz, é esperança. É tudo isso daí, é amor, mas é também aprendizado. É renúncia, é sacrifício.
É aprender que eu não estou aqui para dar lição para os outros, mas que estou aqui para dar conta, sim, das lições que a vida está trazendo para o meu crescimento. Aceitar a própria cruz é eu me aceitar como eu sou, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus dilemas, com as encrencas que eu pratiquei e agora preciso consertar. É ter essa visão que a doutrina espírita está me trazendo, que é salvadora, porque ela me diz que Deus, não podendo nos punir por algo que nós não fizemos, se nós sofremos é porque algum mal praticamos. Do contrário, por que Ele ia nos punir? Não faz sentido. Aliás, diz o Espírito Hamed, que nós estamos diariamente no controle de todas as situações da nossa vida, diariamente. Porque se existe uma coisa ruim que nos aconteça, foi porque nós sintonizamos com aquilo, através dos pensamentos cultivados, dos desejos cultivados, dos sentimentos alimentados. Então eu sempre estou no controle de tudo. Ah, mas essa vida que eu levo é muito difícil, esse país que eu vivo, muita corrupção, muita miséria, muita violência no trânsito, roubo, agressão, injustiças. É um ambiente turbulento que a gente vive nesse mundo, nesse planeta, muito complicado. E aí alguém vira para nós e pergunta assim: meu anjo, e o que você fez para não estar aqui? O que você fez até hoje para ter conquistado um mundo melhor do que esse? Se nós estamos aqui, é porque por alguma sintonia vibratória nós fomos para cá atraídos. E aliás, o saudoso Richard Simonetti tinha uma frase, que essa também é dolorida, ele dizia assim: a gente costuma reclamar, sabe por quê? Porque nos falta humildade. Porque se nós tivéssemos humildade, nós nunca reclamaríamos. Nós diríamos como Jó dizia, depois que Deus tirou todos os bens de Jó, o que ele falou? Deus deu, Deus tirou, bendito seja seu santo nome. Quem de nós tem esse desprendimento, não é? Para aceitar a própria cruz? E nós precisamos refletir, meus amigos, porque a doutrina espírita vem explicar para nós que existem só duas cruzes na vida, só duas. A cruz do mundo e a cruz do Cristo. A cruz do mundo, ela não pesa, mas ela esmaga depois. A cruz do Cristo pesa, mas depois ela salva. A cruz do mundo, ela chega perfumada, convidativa, sedutora, mas depois tudo vira veneno. A cruz de Jesus chega cheirando enfermidade, doença, renúncia, mas depois tudo vira perfume. Eu preciso me perguntar, que tipo de cruz eu estou carregando? Se não estiver doendo nada no ombro, meus amigos, cuidado. Pode ser que eu estou carregando a cruz do mundo. Ela não pesa. Vai pesar depois. Como Chico dizia, o nosso problema não é a aflição, porque depois da aflição vem a tranquilidade. O nosso problema é o excesso de tranquilidade, porque depois dele vem a aflição. Então nós precisamos aprender a encarar nossas cruzes de outra maneira, com outra visão. Carmen Sinira, num poema muito interessante, psicografado pelo Chico, ela fala assim para um viajante cansado: de onde vens, viajante triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. E o que trazes? Ah, trago a miséria do pecado, de alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera o conforto da esperança, quem me dera o consolo da desventura. Foi então que a fé humilde e mansa disse: vem ao mestre que ampara os pobres e os pequeninos, que conforta e esclarece os sofredores. Pois se no mundo uma flor tem 1000 espinhos, com Jesus um espinho tem 1000 flores. É aprender a olhar para as nossas cruzes de outra maneira. E note que o Evangelho diz assim: pegue a sua cruz de cada dia. Interessante, né? Não é a cruz da vida inteira, não é a cruz do passado, não é a cruz do futuro,
Porque se eu ficar olhando para todas essas cruzes, a do passado e o que ainda vai vir, pode ser que vai dar depressão, crise de ansiedade, pânico, síndrome de pânico. Ó, Deus Pan de novo aí. Eu tenho que olhar para a cruz de cada dia. De cada dia. Como é que Jesus ensina a oração dominical? O Pai Nosso. Dai-nos hoje, Senhor, o pão de cada dia. Assim também é a cruz de cada dia. E por fim, ele fecha, né? Tome a sua cruz e siga-me. Parece que é o mais difícil, é o mais fácil. Porque o mais difícil foi eu ter tomado a decisão de segui-lo. Lá em cima, o que quiser. Voluntariamente eu tomei a decisão de mudar a minha vida. De fazer a minha renovação íntima. Renunciei a todo tipo de interesse pessoal. Neguei a mim mesmo. Tomei a minha cruz. Abracei os meus deveres. Agora é só seguir. E é tão linda aquela página ditada pelo Espírito Lázaro, o Evangelho segundo o Espiritismo, chamada O Dever. A gente devia meditar quase todo dia sobre aquela página, onde ele fala não do dever profissional, o dever das profissões, mas o dever moral. Tão difícil de ser praticado, segundo Lázaro. Por quê? Porque apesar da nossa consciência falar o que a gente tem que fazer, o nosso coração fala para ir pelo caminho contrário. Porque nós ainda nos deixamos seduzir muito ainda pelas paixões que nós alimentamos. E aquele que ama o seu dever, diz Lázaro, ama mais a Deus do que o próximo e ama mais ao próximo do que a si mesmo. É alguém que encontrou o caminho da felicidade fazendo o outro feliz. Cumpre os seus deveres. Como é bonito isso. E aí, siga-me. É o mais fácil. Sabe por que é o mais fácil? Porque agora a gente vai seguir Jesus no nosso ritmo. Caiu, levanta. Tombou, levanta de novo. Você já reparou por que ele escolheu 12 homens simples para serem seus apóstolos? Quem nos fala isso é o nosso confrade Simão Pedro de Lima, numa palestra inspiradíssima, onde ele diz assim, ele escolheu 12 homens simples, um dos motivos, né? Foram vários, mas um dos motivos para mostrar para nós que todos podemos segui-lo. Ninguém precisa esperar ficar uma pessoa especial para seguir Jesus. É seguindo o Cristo que nós nos tornamos pessoas especiais. Ninguém precisa esperar ter uma conduta santificada para abraçar o Evangelho. É abraçando o Evangelho dia após dia que nós vamos nos santificando gradativamente. Gente, isso é tão bonito porque o Espiritismo, para nós, não é uma doutrina moralista que aponta o dedo para os nossos erros. Não, ele é uma doutrina moralizante. Ele mostra o caminho e fala, você quer vir? Vem. Se você não quiser, vem depois. Vem quando você quiser. Só que você arca com as consequências. Mas quer vir? Vem. É moralizante, não é moralista. Respeita o nosso ritmo de andar, o nosso ritmo de caminhar. Por isso Jesus é nosso guia e modelo. Guia porque nós seguimos, modelo porque nós copiamos. É uma aplicabilidade prática para o dia a dia. Porque quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso assim, como é que Jesus seria o marido que eu tenho que ser hoje? O irmão que eu tenho que ser hoje? A esposa que eu tenho que ser hoje? O funcionário público que eu tenho que ser agora? O tarefeiro da casa espírita que eu tenho que ser agora? Como é que Jesus seria o que eu tenho que ser neste momento? Então, por isso ele é guia e modelo. É uma aplicabilidade prática para todo o nosso dia a dia. Então, se nós abraçamos o nosso dever, escolhemos seguir o Cristo voluntariamente, renunciamos aos nossos interesses pessoais, aceitamos os nossos deveres, agora é segui-lo, no nosso ritmo de caminhar. Mas, principalmente, abraçando os nossos deveres. Como diz o Espírito Casimiro Cunha, também numa psicografia de Chico, onde ele fala assim, se aceitas o próprio dever,
por luz que a vida te aponta, trabalhando e abençoando, a servir sem fazer conta, então você já abraçou a bênção da própria cruz e está seguindo o seu roteiro de redenção com Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos inspire e nos conserve sempre em paz. Vamos orar? Procuremos neste momento, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elevemos bem alto, buscando a sintonização com a equipe espiritual aqui presente. Senhor Jesus, nós que temos tanto a te agradecer e tão pouco a te pedir, te rogamos, Mestre Divino, derrame sobre nós a luz do teu coração. Procuremos manter os nossos pensamentos em equilíbrio, nos sentindo como que banhados por uma cascata de luz que desce do alto. Ela entra pelo nosso crânio, desce pelo nosso pescoço, vai banhando todo o nosso tórax e nos transforma em indivíduos iluminados. E vibrando essa luz, pensemos naqueles que sofrem, que podem se beneficiar dessa atmosfera de paz e de amor. Leve, Jesus querido, essa luz àqueles que não te conhecem, àqueles que sofrem, àqueles que têm um pedaço de papelão como sendo o seu leito. Abençoa o nosso lar, Jesus, nossos familiares, nossos amigos, nossos desafetos, e despede-nos em paz, com a certeza do teu amor e do teu carinho. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. A todos, nosso muito obrigado.